Olá, investidores! Vamos falar sobre a Petrobras e as ações do setor de óleo e gás. A Petrobras atingiu a sua cotação máxima lá por volta de abril de 2026 e desde então o papel vem caindo e atingindo a região atual dos R$ 40 por ação. Será que essa queda das ações da Petrobras é uma boa oportunidade de comprar Petri 3 e Petri 4 por um preço mais descontado? Deixe abaixo no seu comentário se você investe na Petrobras ou em alguma outra empresa do setor de óleo e gás. No momento que eu gravo, após o preço do barril do petróleo ter atingido com o conflito no Oriente Médio a região dos US$ 130 o barril, permanecendo durante vários dias acima dos US$ 100, hoje o petróleo negociou novamente em queda na região dos US$ 92 o barril. O clima no Oriente Médio, apesar das idas e vindas, parece estar se acalmando, com os mercados globais abrindo hoje com um cenário mais otimista. Apesar disso, ficar de olho nas tensões sobre os juros globais, já que no último payroll, o relatório de emprego lá dos Estados Unidos, o mercado veio criando o dobro do que era esperado de geração de emprego, mostrando um mercado muito forte, criando uma pressão inflacionária adicional, além do preço do petróleo mais elevado. A grande questão que fica é o seguinte: após o fim do conflito no Oriente Médio, o que esperar das empresas do setor de óleo e gás e o que esperar do preço do petróleo? De acordo com a UBS, eles têm uma perspectiva de, mesmo com o fim do conflito no Oriente Médio, o preço do barril de petróleo deve ficar em patamares elevados. De acordo com eles, o barril deve ficar na região dos US$ 90 no ano de 2026 e em 2027 deve ter uma recuada lá para a região dos US$ 80, mas ficando acima da média esperada anteriormente, que era entre 55 e US$ 60. Inclusive, essa região dos US$ 60, por exemplo, 70, US$ 60, pode ser atingida depois do fim do conflito, já que eles falam o seguinte, já não estamos falando de uma reprecificação impulsionada pela demanda. Em vez disso, enfrentamos um choque de oferta de petróleo e muitos dos pilares que sustentavam a tese anterior estão sendo questionados. Os analistas destacam que, embora os preços de petróleo possam sofrer uma correção logo após o conflito, justamente num cenário mais pessimista, cair ali para a região de US$ 70, US$ 60 o barril, o mercado ainda não fez os ajustes totalmente de acordo com a perspectiva do preço elevado por um preço maior, por um tempo maior. Então, apesar de uma queda após o conflito, a perspectiva é que, como tem uma menor produção no mercado e uma demanda mais forte, o mercado tende a manter o preço mais alto, pelo menos em relação ao cenário anterior. E dentro desse cenário, a XP atualizou suas projeções para as empresas do setor. No caso da Petrobras, reforçou a recomendação de compra com o preço-alvo nos R$ 63, estimando um ganho de 7,5 bilhões no fluxo de caixa com os subsídios do governo para manter os preços dos combustíveis controlados. E no caso para as outras petroleiras, a XP reforçou compra e fez elevações no preço-alvo. Então, Petrobras, Prio e Brava, na opinião da XP, é compra. A XP elevou a Petrobras o seu preço-alvo de 47 para R$ 63, potencial de alta de mais de 54%, mantendo a recomendação de compra. A revisão reflete uma visão mais construtiva para os preços do petróleo, como nós vimos anteriormente, e incorpora o impacto das medidas adotadas pelo governo federal para conter o repasse da alta dos combustíveis aos consumidores. Segundo a XP, os programas de subsídios para diesel e gasolina podem gerar um benefício incremental de 7,5 bilhões no fluxo de caixa livre para os acionistas da empresa entre o segundo e o quarto trimestre de 2026. Deste total, 6,4 bilhões vem do diesel e o restante 1 bilhão da gasolina. A XP afirma que a Petrobras tem mantido os preços estáveis, limitando seus ganhos relacionados à alta do preço do petróleo, mas os subsídios do governo estão aí para repor uma parte desses possíveis ganhos a mais. Mantidas as regras atuais, a corretora projeta que a Petrobras pode gerar cerca de quase 18 bilhões de fluxo de caixa em 2026, considerando um Brent médio de $90 o barril no restante do ano. Se o Brent vier abaixo, é um pouco menos, né? Mas como nós vimos, essa projeção da XP
bate com a da UBS e de outras casas de análise. Revisão de petróleo. A XP, ela trabalha com um Brent médio de $86 por barril em 2026, $75 em 2027 e em 2028, $70. E antes, a visão para o Brent no longo prazo era de 65. Então vejo que, apesar de baixar da região dos $100, vai ficar num patamar mais elevado, o que representa ganhos para as empresas do setor de óleo e gás. Segundo a corretora, o mercado ainda espera uma queda acentuada do Brent, caso os fluxos comerciais sejam normalizados, bate com o da UBS, e com as novas premissas, eles preveem um dividend yield aqui para a Petrobras próximo de 13% para os anos de 2026 e 2027. E mesmo que o barril de petróleo caia a preços entre 65 e $70, já seria o suficiente para manter a Petrobras num cenário bem tranquilo. Aqui temos as projeções da UBS. Se com 60 a $70 a produção da Petrobras, o retorno da Petrobras já vai ser tranquilo, imagine se confirmar esse cenário entre 90 e $80 em 2026 e 2027. A XP ressalta que os investidores continuam apostando em um cenário sobre a oferta global do petróleo, que poderia levar o Brent para $60. Isso aqui seria uma visão mais pessimista, né? Embora não seja o cenário base da XP, a instituição reconhece que essa hipótese representaria um risco para suas estimativas e para o preço-alvo atual da Petrobras. Outras previsões para o setor. A XP, reforçando compra na Prio, subiu o preço-alvo de 64 para 78, potencial de alta de mais ou menos 30%. Brava Energia, preço-alvo subiu dos 24 para R$25 por ação, alta de mais ou menos 20%. E a Petro Recôncavo, que não é compra, na opinião da XP, teve o preço-alvo aumentado de 12 para R$13, o que representa um potencial de alta de mais ou menos 20% também. Nos últimos tempos, a Petrobras tem uma valorização de 45%, e isso nos últimos 12 meses, após voltar ali da região próximo dos R$50. Agora o papel está negociando aqui na região dos 41. Enquanto que a Prio teve um resultado tão bom quanto, desempenho nos últimos 12 meses, alta de 47%, máxima desse período nos R$72, mínima foi lá nos 32, e agora opera na região dos R$62 por ação. No caso da Brava Energia, alta de 8%, máxima dos últimos 12 meses nos 21,50, e agora o papel está operando justamente na região de máxima dos últimos 12 meses. A mínima foi lá, ó, 13,50 arredondando. E a Petro Recôncavo é a que está mais tímida aqui. O papel está com uma queda de 18% nos últimos 12 meses. Tem aqui o seu preço máximo nos R$14, o mínimo lá nos 9,30. E agora está negociando mais perto da mínima do que da máxima, zona dos R$11. Quando vamos comparar os principais resultados, os principais indicadores das companhias, o que é que nós vamos ver? O principal dividend yield é o da Petro Recôncavo. Segundo maior, mas é o dividend yield mais recorrente, é o da Petrobras, 7%. Brava Energia tem um dividend yield de 0,5%. E a Prio, ela não paga dividendos, mas deve começar a pagar até o final do ano de 2026. Então, se você quer dividendos da PetroRio, atual Prio, né, ficar de olho que a companhia já falou que tem intenções de fazer distribuição de dividendos e compra de ações. Por PL, o PL da Brava Energia é o maior, 42%. Prio 21, Petro Recôncavo 6 e Petrobras 5. P sobre VP, Petrobras 1, Prio 2 e Petro Recôncavo e Brava Energia negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Na minha opinião, não tem dúvidas aqui. Por risco-retorno, pelo tamanho da empresa, Petrobras é a melhor pedida. E quando vamos olhar aqui a cotação das ações, o que nós vamos ver? Vamos observar aqui, ó, cotação das ações. Hoje, mercado, meus amigos. Índice Ibovespa, alta de 0,8%. Vamos ver quem está puxando o Ibov. Monitor de mercado. Ó, quase tudo verdinho. Quem são aqui os diferentes que não estão verdinhos? Brava Energia, TOTS, VEG
CEMIG, Usiminas, CEMIG não, desculpa, é Copasa, Klabin Unity e Petro Recôncavos. Apenas essa. A mesma assim, a Brava Energia está com uma leve queda de 0,4, né? E a Petrobras está aqui próximo do 0 a 0, assim como o Vale. Quem está puxando mesmo o Ibovespa é o setor bancário. Bradesco hoje subindo 1,5%. Aqui B3 0,2%, Ambev 1,1%, Vibra 1,4%, Itaú subindo 1%. E quando vamos para as empresas do setor de óleo e gás, Petrobras está aqui, ó, na região de suporte importante, operando levemente abaixo da VWAP. Defesa dos vendidos está aqui, ó, na região dos R$ 42,70, R$ 43 reais. Temos que ver algo mais ou menos assim, ó, para mostrar uma força compradora, falando que vai voltar ali à região dos 50. Próxima região de suporte de Petrobras está na zona dos R$ 35 reais. Essa é a zona de defesa. Quando você vai pegar aqui Prio 3. Vamos deixar marcado já Prio 3, Brave 3 e RSV 3. RSV 3. Olha a RSV 3. A RSV 3 sem nenhuma reação compradora. Perdendo média de 200, média de 72. Defesa dos vendidos está aqui, ó, nesse último fundo perdido. É um papel em tendência de baixa. Região dos vendidos está aqui, ó. Defesa dos vendidos está na região dos 11,80, 12 reais. Até aqui é a região de defesa dos vendidos. Fica de olho. Próxima região de suporte. Fundo deixado ali em dezembro de 2025. R$ 9,20. Essa zona aqui é uma região de defesa. Essa região dos 10, 10,50. É onde o preço se segurou ali em fevereiro e foi buscar a máxima do período, 14,30. Desde que bateu nos 14,30, ali em abril de 2026, o papel está recuando. Brava Energia, após atingir aqui a região de topo do ano, nos 22,15, recuou, fez fundo ali na região dos 17 e agora novamente está tentando romper esse topo dos 22. Caso não consiga romper, muito provavelmente tem grandes chances de voltar ali para a região dos R$ 17,00, zona que segurou o preço em maio de 2026, em março e em fevereiro. Mas conseguindo romper essa região dos 22, próximas paradas. Temos aqui 23, que foi atingida ali em abril, março de 2025. E posteriormente aqui a zona dos 26, região que não toca desde o início de 2025. E na Prio, meus amigos, Prio tá num grande retângulo no topo, atingindo a região de fundo. Tem zona de defesa até aqui, a região dos R$ 59,00. E a máxima tá ali nos 70, que é onde tá o topo histórico, nos R$ 73,00. E você? O que você aguarda aí dessas empresas? Deixa abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.